Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez pela misericórdia de Deus é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos vossos corações e ao meu coração também. Para aqueles que estiverem me ouvindo neste momento pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo e ative a opção de todas no sininho. Ative as notificações no sininho. A palavra de hoje encontra-se no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13 somente. Da palavra do Senhor vai nos dizer assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor estava falando aqui para Israel, mas agora Ele diz para nós que Ele quer arrependimento. Como diz no versículo 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, agora mesmo. Ele não quer que a gente se arrependa amanhã, daqui meia hora, daqui uma semana, daqui um mês, no final do ano, para quem ainda não serve a Ele, que Ele não quer que aceite Ele. Daqui um ano, daqui um mês, daqui uma semana, daqui um dia, não, Ele está falando agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É um dos maiores mandamentos, ou o mandamento mais importante. É este mandamento e mais um, ao qual Jesus disse, amai o vosso Deus acima de tudo, com todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, com todas as vossas forças. E o segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Então, isso que o Senhor está pedindo hoje, agora, isso que Ele quer de nós hoje, agora, é algo que Jesus já deixou como mandamento há um tempo atrás, quando Ele esteve aqui na terra. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Se converter de todo o coração. Jesus, antes de morrer, Ele disse para Pedro: quando tu te firmares, converte aos teus irmãos. Quando tu te converteres, converte aos teus irmãos, confirma aos teus irmãos. Porque os discípulos antes da morte de Jesus não estavam convertidos ainda de todo o coração. Tanto que Pedro negou a Jesus, tanto que eles abandonaram Jesus. Somente João foi até o Calvário, até o Gólgota, até o monte chamado Caveira, que significa Gólgota em hebraico. E o Senhor diz como que devemos fazer isso, como que devemos nos converter de todo o coração. E devemos fazer isso de qual forma? O Senhor disse: isso deve ser feito com jejuns e com choro e com pranto. É isso que Ele quer de nós, jejum de arrependimento, jejuns com S no final, jejuns de arrependimento
e choro na presença do Senhor, mas um choro verdadeiro, sincero, como o de Ana, e com prantos. O que é prantos? Prantos é quando a gente está arrependido, que a gente planteia na presença do Senhor com muito choro. É isso que Ele quer de nós nos dias de hoje. Ele diz mais no versículo 13: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, porque antigamente, quando acontecia algo de ruim em Israel, aqueles que estavam participando daquele momento, seja ele rei, seja ele profeta, seja ele príncipe, seja ele servo, quando acontecia algo de ruim, as pessoas rasgavam a veste em sinal de tristeza. Mas o Senhor hoje não quer isso. Ele quer o nosso coração rasgado na presença dEle, arrependido. A gente venha chorar, que a gente venha fazer jejum, que a gente venha prantear e nos arrepender, nos humilhar diante do Senhor. Não rasgando a veste, mas rasgando o nosso coração de forma simbólica, né? Fazendo uma comparação que o coração deve ser rasgado, o que é ruim deve ser tirado. Que a gente venha nos derramar-nos na presença do Senhor, rasgando o nosso coração na presença dele. O que é rasgar o coração? Ser sincero, ser sincero na presença do Senhor, chorar na presença do Senhor. Isso é rasgar o nosso coração, nos arrepender dos nossos pecados diante do Senhor, todos os dias e todas as vezes que a gente orarmos. Ele diz mais: e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. E Ele quer que a gente se converta ao Senhor. Mais uma vez o Senhor vem bater nessa tecla de se converter. Ele diz no versículo 12, convertei-vos a mim de todo o coração. E no versículo 13 ele diz: e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Ele quer que a gente venha se converter. O que é converter? Verdadeiramente obedecer a palavra do Senhor por completa. Porque Jesus disse: se nós obedecermos 9 mandamentos e tropeçarmos em um, estamos tropeçando em todos. Estamos tropeçando em todos, ou seja, estamos desobedecendo a todos, se a gente desobedecer um mandamento só. Mas que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele fala mais: porque ele é misericordioso. Aqui o profeta Joel falando: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso. Mas ele estava falando, mas o profeta Joel estava falando através do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus falando na boca dele. E convertei-vos ao Senhor Deus, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ao tanto de qualidade que ele falou do Senhor, 5 em apenas um versículo, que as qualidades do Senhor são infinitas. O Senhor é maravilhoso em tudo. Porque Ele é misericordioso. O que é ser misericordioso? Ainda que a gente não merece ser perdoado, receber livramento, ser salvo, mesmo assim o Senhor faz tudo isso por nós. Ele é compassivo. Sim, é compassivo. As pessoas pecam, e o Senhor dá tempo para elas se arrependerem, mas também chega um momento que Ele puxa a corda e o tempo acaba. É tardio, sim, é tardio. Por quê? Na lógica do ser humano, né, na nossa lógica, a pessoa pecou, teria que receber o castigo na mesma hora, e não. A lógica de Deus não é assim. A pessoa peca e Deus não castiga na mesma hora. Deus deixa ela se arrepender, vai dando oportunidade, vai falando com ela: se arrepende, converte-te, se arrepende do mal, né? E o Senhor vai falando: faz jejum, chora, pranteia, me busca e me acharás. O Senhor vai falando, o Senhor é tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se, mas quando chega na hora que ele se ira também, é difícil fazer ele voltar atrás. E grande em benignidade, o Senhor é grande em bondade. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor duram para sempre. Ainda que a gente não mereça, Ele sempre usará de benignidade para conosco, mas quando Ele também se irá,
a benignidade acaba neste momento e se arrepende do mal. Por que o Senhor se arrepende do mal? Porque se a pessoa se arrepender das práticas erradas, da desobediência, ele também se arrepende do mal. Quando ele enviou o profeta Jonas a Nínive para pregar a destruição, o povo se arrependeu dos seus pecados. E o Senhor também se arrependeu e não destruiu aquela cidade. Então, se as pessoas se arrependerem dos seus pecados, o Senhor também se arrepende do mal que o Senhor falou que ia fazer contra elas. Porque o Senhor é benigno, é compassivo, é misericordioso e é tardio em irar-se, mas quando ira também é difícil ele voltar atrás. Porque Davi, quando pecou com Betseba e tiveram um filho, o Senhor falou: a criança morrerá e não viverá. E Davi fez jejum, Davi se humilhou, Davi ficou no chão deitado com a cara no pó, chorando, sem comer, jejuando, e Deus não ouviu, Deus não deu atenção à voz de Davi. Porque quando Deus se ira, ele demora para irar, mas quando ele se ira, é difícil fazer voltar atrás. Tem casos que se a pessoa se arrepender, como foi o caso de Nínive, ele volta atrás, mas tem casos que o Senhor não volta atrás. Mas o Senhor é misericordioso, então se a gente se arrepender, eu tenho certeza que ele volta atrás. Se não for um caso de blasfêmia, porque a blasfêmia não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não adianta nem se arrepender, que não tem perdão. Mas no caso de Davi, ele se arrependeu, mas Deus não voltou atrás, porque ele era um fruto de adultério, era o fruto do pecado, era a prova do pecado, era aquela criança. Então, Deus justo como ele é, como Deus é justo, ele sabia que aquela criança não poderia viver, porque senão era como se ele tivesse aprovando aquele ato de Davi. Mas o Senhor desaprovou e ainda deu o castigo, que foi matar aquela criança. Mesmo Davi se arrependendo, e se humilhando, e jejuando e orando, Deus não ouviu e matou a criança. Por quê? Aquela criança não poderia viver, porque Deus é justo. Ele não aprova o fruto do pecado, o fruto do adultério. Mas se as pessoas dos dias de hoje se arrependerem dos seus pecados, aquilo aconteceu, eu sei que Deus não muda, mas foi no Antigo Testamento. Mas nos dias de hoje, que Jesus veio morrer pelos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados, todo aquele que se arrepender, Deus ouvirá e terá misericórdia. Ainda que exista um caso ou outro que Deus não volta atrás, porque Ele sabe que a pessoa não vai mudar, porque Ele sabe que ela é um arrependimento falso, é um arrependimento momentâneo. Ele sabe que ele não foi um arrependimento verdadeiro, por isso que ele não volta atrás, porque ele sabe que talvez a pessoa esteja fingindo, ou talvez a pessoa se arrependeu só naquela horinha ali, mas passando 5, 10 minutos depois, volta a praticar os mesmos erros. E o Senhor, Ele vê o futuro. Ele vê quem se arrependeu de verdade e quem não vai praticar mais. Porque Jesus sempre, quando Ele curava alguém, libertava, Ele falava: vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então Ele sabe, Deus sabe quem se arrependeu de verdade e quem não vai praticar mais. A esse Ele perdoa, mas aquele que se arrependeu só no momento, que teve um arrependimento falso, Deus não volta atrás, porque Ele sabe que a pessoa vai continuar nos próprios erros. Mas Ele quer de nós arrependimento. Ele quer que a gente rasgue o nosso coração e não a vossa veste. E que a gente se converta ao Senhor cada dia mais verdadeiramente. E isso com jejuns, com choro e com pranto, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então essa foi a palavra que o Senhor nos deu. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Graças a Deus.